Olá, queridas irmãs, queridos irmãos e todos que caminham em busca da verdade e da salvação. Eu sou a missionária Ana, sejam todos muito bem-vindos ao podcast das missionárias, o nosso espaço sagrado de fé, reflexão e experiências espirituais. Neste episódio, nós vamos explorar os mistérios que cercam a experiência espiritual vivida por a nossa convidada, a missionária Cledi, que pela segunda vez foi conduzida pelo anjo do Senhor à prisão eterna, o primeiro grau do inferno. Para quem acompanhou o nosso episódio anterior, Pequenas Coisas Podem Nos Afastar da Salvação, parte 1, já sabemos que pequenas atitudes e eventos têm grandes impactos na nossa jornada espiritual. E hoje daremos continuidade a este relato, aprofundando os detalhes e revelando as nossas perspectivas dessa experiência espiritual. Agora, sem mais delongas, convido a nossa querida missionária Cledi a compartilhar conosco cada detalhe dessa trajetória transformadora. Então, missionária Cledi, conte-nos como foi essa experiência marcante e quais as descobertas espirituais você vivenciou nessa noite. Para mim, a princípio, era um sonho normal. Eu me deparei de uma sala grande. Para mim, estava dormindo. E eu vi aquela enorme sala, me deparei naquela sala, fiquei olhando naquele lugar. No fundo, assim, tinha um tipo de uma grade que tomava conta de todo o fundo da sala, de parede a parede, tinha uma abertura naquela grade, tinha uma cadeira na frente e do outro lado da grade tinha uma outra cadeira. E tinha um jovem do meu lado, todo vestido de branco. E aquele jovem, ele disse para mim, vai até aquela cadeira e senta. Este jovem, no caso, era um anjo. A princípio eu não sabia que era. Ele estava todo de branco e ele disse assim, senta lá naquela cadeira. Aí de repente veio um homem, ele estava vestido assim com uma roupa, um branco encardido, assim meio sujo. E ele estava com duas pessoas, uma de cada lado, e eles vieram e fizeram ele sentar no banco do lado de lá daquela grade. Ele sentou, um homem com uma fisionomia triste, assim, e magrinho. Esse homem era o que estava com as vestes, como se fosse encardido, um branco encardido. Ele estava bem encardido, bem amarelado. Assim. Aquelas pessoas que estavam com ele, sentaram ele naquele banco e eles ficaram mais atrás. A fisionomia, ele era bem magro, assim, de rosto, um rosto judiado, mas ele era novo, era um homem bem novo. Ele ficou sentado no banco, aí eu fui, sentei, que assim, bem perto dele, só nos separava de nós, era aquela grade. E eu fiquei olhando para eles. Aí eu notei que aquele jovem que estava lá atrás, que era de branco, ele falava comigo pela minha mente. Tá? E ele, através da minha mente, de repente eu comecei a entender a vida daquele jovem. Eu disse para ele, o nome daquele jovem era Jackson. E eu disse, Jackson, quando tu habitou na Terra, tu era uma pessoa de alto padrão econômico. Tu era uma pessoa que foi muito famosa. Tu teve tudo que um homem podia ter na Terra. Tudo que um homem podia sonhar, tu tinha. Tu foi uma pessoa famosa, tu foi um estilista famoso. O Pai Celeste te deu inteligência, te deu fortuna. O Pai Celeste te deu tudo que um homem podia receber de Deus, Pai. Ele deu para ti. Com um papel e uma caneta, tu desenhava maravilhas. E tu te tornou milionário, riquíssimo com o que tu fazia. Tu ficou famoso. Tu tinha uma inteligência brilhante. Por que tu deixou que a tristeza profunda no teu coração destruísse o teu corpo e destruísse a tua vida? Ou seja, todos esses conhecimentos sobre o Jackson, inclusive o nome dele, foi esse anjo com a veste branca, na sua frente com a veste branca, foi ele que lhe falou sobre a vida dele, que lhe deu todas essas informações. Que estava me dando as informações do jovem que estava na minha frente. Para que tu tivesse um conhecimento e falasse com ele. É como se eu, na minha mente, eu estava vendo ele, a vida dele. Eu falava como se eu tivesse um conhecimento profundo da vida dele. Ele ficou espantado quando eu falei tudo sobre a vida dele. Eu disse assim, por que, Jackson, tu deixou que a tristeza profunda destruísse tudo aquilo que o Pai Celeste te deu? E eu lembro que tu tinha me comentado antes que este anjo que estava contigo falou que o Jackson, ele tinha um coração de ouro, que ele era uma pessoa muito bondosa. Isso? Não, isso o anjo me disse depois. Até então ele só me disse isso. Ele me disse que levou ele, tá naquele... Fama, talento e dinheiro. Ele tinha tudo.
O Pai Celeste te deu tudo. Inteligência, tudo Ele te deu. Por que tu deixou que a tristeza profunda destruísse com a tua vida, com o teu corpo? Quando eu disse assim para ele, ele baixou a cabeça e não me olhou mais nos olhos. Quando ele baixou a cabeça, o anjo me disse, vem. Quando ele me disse, vem, ele ficou sentado. Eu me levantei da cadeira e me afastei, fui até o anjo e ele continuou sentado. Que é um grande ponto de interrogação, né? Então, como uma pessoa bondosa tinha esse coração de ouro, pode carregar uma tristeza imensa, uma tristeza devastadora dentro de si. Não fecha, né, os dois. Essa é uma grande dúvida. Quando eu cheguei até o anjo, eu perguntei para o anjo, por que esse homem, com tudo que ele ganhou, com tudo que ele tinha, ele está nesse lugar? Por que essa tristeza, o que levou ele a ter essa tristeza? Era a causa dessa Qual tristeza? era a causa dessa tristeza? Ele tinha algum trauma do passado, da infância? Aí ele me disse para mim, esse homem, ele tinha um coração de ouro. Quando o anjo me disse o problema dele, me doeu por dentro. E eu prefiro não revelar o problema, porque eu acho que não cabe ao mundo saber. Pra evitar julgamento mesmo. Eu acho que para o homem, eu não quero divulgar. Muitos já me perguntaram isso. É que o intuito nosso não é julgar. O intuito meu não é julgar ele. Eu não quero. Eu digo para vocês, foi um erro? Foi. Ele ficou com um trauma sério, sabe? Eu só digo para vocês, no tempo dele, vocês têm que entender que eu tinha 2 anos quando ele faleceu. Ele não conhecia nada da palavra do Pai Celeste. Ele não tinha conhecimento nenhum. O conhecimento que ele tinha de Deus era praticamente zero. Naquele tempo tinha só a católica. Só. E a religião do Notre Dame. Ele tinha muito pouco conhecimento das escravas. Os erros que ele cometeu, tinha praticamente muito pouco ensinamento. E tudo pesa, né, no julgamento de Jesus. Tudo vai pesar. Jesus ele era uma pessoa justo. boa demais de coração. E aí o anjo me disse para mim que ele não estava no inferno. O próprio anjo me disse. Porque Jesus optou por não botar ele no inferno. Teve misericórdia pelo coração Teve de ouro misericórdia que ele pelo coração bom que ele tinha. Mas mesmo com E esse pela coração falta bom de conhecimento que ele tinha. que ele teve em vida, mas mesmo com essa falta de conhecimento, Ele com não esse coração ele não foi. bondoso de ouro, ele não Ele conseguiu não se podia salvar entrar no paraíso celeste. por causa do erro que ele Por cometeu causa na do terra. erro que ele... Então o Senhor colocou ele na prisão, onde ele está, prisioneiro numa cela, solitário, naquela cela. É triste ver ele lá, porque ele está preso numa cela, sozinho, numa solidão eterna, mas é melhor do que tá lá no Hades, naquele lugar. No terceiro Mas estágio, né, no o Hades. julgamento é Jesus que dá. E eu digo para ti, ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Mas eu digo para você, conhecimento é Jesus que dá. Verdade. O homem sabe muito bem que um dia vai ser julgado pelos seus atos e pelo conhecimento que tem das... O Jackson viveu num mundo que pouco era divulgado às escrituras. E muitas vezes a palavra distorcida naquela época. Hoje, o homem, a palavra é ensinada de todas as formas. Hoje não tem desculpa, né? E muitos querem saber o pecado dele. Eu não vim para julgar o diabo. Eu vim para alertar vocês e dizer para vocês que Jesus é justo para julgar de acordo com o coração. Não é a bondade do coração do homem que leva o homem à salvação eterna, mas é a obediência à palavra do Pai Celeste. E esse Jackson levou essa dentro dele. E ele tem essa tristeza. Podemos falar qual a doença? Ele morreu, tá na biografia dele. Até hoje, ele foi um estilista famoso de leucemia aos 32 anos. Câncer no sangue. A gente Eu sabe, tinha 2 né, anos que o câncer é a doença da alma. É a né? doença. A ciência já comprovou que todo câncer vem da tristeza, de traumas que a pessoa tem interna. Por isso que é importante de traumas, a gente buscar de tristeza, a cura, né, interior. Buscar a Deus para que elas alguma venham ser coisa que a pessoa cicatrizadas. tem dentro de que não consegue vencer. De uma maneira ou de outra, a pessoa tem isso e causa essa doença. Essa doença é uma doença causada pela... E qual lição que a senhora, ao se deparar com essa experiência espiritual, teve? Eu, como já passei pelo câncer, eu aprendi a lutar contra a tristeza. Contra a minha personalidade. Eu já fui uma pessoa muito triste por dentro. E aprendi com Jesus a ser uma pessoa corajosa. Porque a palavra de Deus, ela sempre me mostra que lá no céu só vai entrar os corajosos, não os covardes. Então, eu sempre que a tristeza quer entrar em mim, eu penso, não, lá só vai entrar, não vai entrar os covardes.
Verdade. Então, eu quero ser corajosa. E a tristeza não pode no meu coração. Já aproveitando que a senhora falou sobre o câncer que a senhora teve, como é que foi a sua cura? Já vamos dar esse testemunho para os nossos ouvintes que estão ouvindo. Eu tive câncer de mama terminal, né? E eu fui tinha curada. determinado dia que já tinha dado? Naquela época não existia a tecnologia que nós temos hoje, né? E quando o pastor me chamou para revelação, ele disse para mim, eu tinha o seio, era um horror, né? Eu já dormia assim, quase para cima. Inchado? Eu tinha o bico do seio, eu tinha roxo. E o pastor me disse para mim que eu tinha 10 dias de vida. E eu tinha o seio roxo, minhas mamas, um enxume do meio das costas, todo ele. Eu tinha as mamas roxas. E eu praticamente eu não tinha mais. Só pelo milagre de Deus. Só pelo milagre de Deus, né? Eu tinha Aí depois foi confirmado pela medicina, pela secreção que saía, né? Um mês depois eu fiz pela secreção. E o médico me disse para mim que deu câncer de mama lá no hospital do câncer na Santa Rita, que estava morto o vírus dentro do teu organismo. No meu organismo. Isso foi depois que o pastor revelou Depois que o pastor orou por mim. Ele orou pela cura. Ele orou pela cura. E eu fiquei curada. 6 meses depois, saía uma secreção com um cheiro de coisa podre. E, graças a Deus, eu fiquei curada. Portanto, que depois eu ganhei o Leandro. O Leandro não dei de mamar, porque o médico não deixou. Mas eles fizeram o exame no leite. Quanto não tempo deu depois nada. De curada? Eu ganhei o Leandro, não me lembro agora, mas penso que foi 3 anos. Eu ganhei o Leandro, mas o Leandro não mamou. E ainda não podia O Leandro mamar. nunca mamou no leite materno. Ele já mamou leite materno. Meu leite foi considerado perfeito. E a menismo, eu dei de mamar do seio que foi canceroso. Eu dei para as crianças da UTI, que meu leite foi considerado perfeito. Glória a Eles Deus. tiravam do meu seio, tinha demais. Sim. Daí eles tiravam lá no hospital e davam para as crianças. Glória E eu a digo, Deus. foi considerado perfeito. Mesmo tendo todos aqueles que eu tive, eles fizeram uma análise no leite e foi perfeito. Não tinha nada no meu leite, era um leite completamente sadio. E graças a Deus. Só que não conseguia muito tempo dar de mamar, porque devido aos remédios que eu tinha tomado muito do Leandro, ele secava logo. Quando eu fiz 55 anos, eu fiz uma mamografia, deu uma cicatriz. E aí a doutora, 6 meses depois, ela fez um novo mamografia e ela disse assim, não, né, eu pensei que a senhora tinha algum problema no seio, mas não, é apenas uma cicatriz. E a senhora teve algum problema no seio? Aí eu contei para ela. E ela disse, não, a senhora tem apenas uma cicatriz interna. Glória a Deus, E era aleluia. porque eu tive aquele tipo de câncer que dá uma ferida dentro. E graças a Deus eu fiquei curada. Para honra e glória do Senhor. Para honra e glória de Jesus. E eu tenho a cicatriz até hoje dentro. Cada vez que eu faço mamografia, aparece a cicatriz. A gente sabe que tem muitas pessoas, essa doença, câncer, vem se alastrando por muitas pessoas. Que recado que você daria hoje a elas? Coragem, fé, confiança e acreditar que Deus pode nos dar vida. E eu disse para o Senhor Jesus, Aleluia. custe o que custar, eu vou seguir o teu caminho. Jesus. Se tu me der vida, se tu me der vida, se tu curar o meu seio, eu vou te seguir até o custo. Foi fácil, Ana? Tu mesmo me conhece. Não foi fácil. Glória a Mas Deus. graças a Deus. Tá aí Deus até provou hoje. que eu tô Pra honra e aqui glória até do hoje. Senhor. Eu vou fazer 73 anos e tô firme e forte na presença de Deus. Glória a Deus. E como a gente viu também, cada experiência espiritual que o Senhor te permitiu já ter várias vezes, inclusive tu já foi levada ao céu, tu já foi levada à prisão eterna, que foi no episódio anterior. A gente viu no episódio passado a sua segunda ida. Da caixinha que eu falei com a Isso, foi a segunda ida aos níveis do inferno, né? Porque a senhora já tinha ido uma primeira vez ao labirinto. O labirinto onde as pessoas caminham. E como que é lá? Ele não é escuro, aquele lugar. A luz é assim, é como se fosse um amarelo. É um amarelo tipo gema de ovo, tu enxerga as pessoas. Só é meio escuro, assim, meio... Uma luz amarelada. É bem amarelada, bem gema de ovo. Bem... Tu enxerga as pessoas, mas tu até fala com as pessoas. Só que lá todo mundo quer encontrar um lugar para sair. Eles querem... Eles têm a noção que eles já não estão mais em vida? Não, eles não lá estão na Terra? no labirinto, não. Eles ficam caminhando Eles tentando querem achar um caminhar, lugar. eles querem achar um lugar para sair. Lá no labirinto, não. Eles querem sair, eles querem achar um lugar para sair. Eles caminham. Sabe no labirinto? Eles querem caminhar. Querem achar uma saída, eles estão lá no meio do... Eles querem sair de lá. E tu chegou a entrar dentro desse labirinto e caminhou um pouco, viu várias pessoas. Sim, eu falei, a gente fala com as pessoas, mas... Eles não dão muita bola porque tu tá Tu falando... até conversa com as pessoas, mas eles não te dão muita atenção. Não te dão muita atenção porque eles querem sair dali. Sim. Quando tu foi lá, tu viu mais alguma coisa ou só o labirinto? Não, só o labirinto. Só aquele monte de gente. Isso aqui que é um lugar onde tem aquele multidão de gente.
Eles passam Então por eram ti, assim, muitas pessoas que estavam lá dentro. muita gente. Esse pessoal caminha e nunca sai. E não tem como sair dali. É tipo um corredor com uma luz assim, uma amarela, tu enxerga, mas é Sim. muito pouco. Naquele corredor e vai indo. E depois que tu foi levada ali, tu voltou pro teu corpo ou tu foi em algum outro Não, lugar? eu só caminhei naquele corredor. E depois que... E ali eu só sei, eu me lembro que eu disse para uma pessoa, a gente está aqui porque cometeu pequenas falhas. disse pra ela. Eu disse para uma pessoa lá, isso eu me lembro que eu falei, porque a gente fala muito rápido, as pessoas querem sair dali. Só tem uma porta grande, mas aquela porta grande dá num lugar muito escuro. Ninguém quer Porque é entrar muito naquela escuro. porta. Não, é uma também não escuridão foi. mesmo. Ah, eu não fui lá. É muito escuro, é um breu. Sim. E aí a pessoa vai até aquela porta e volta para trás. E ninguém vai querer ir para aquela escuridão imensa lá. Aí ninguém vai, eles voltam, vão caminhar. Quando tu foi levada ao labirinto, foi no mesmo dia que tu foi levada ao primeiro grau da prisão eterna que tu falou com a moça Não. da caixinha de joias? Dia. Foi outro dia. Foi outro dia. Cada dia a gente vai em um lugar diferente. Uhum. Eles não levam, porque eu calculo que o organismo enfraquece, eu acho. Sim. Sei lá, eu não sei te dizer. São de épocas. Tá, então, como a gente A disse, tu primeira já vez teve que várias experiências A primeira vez espirituais. que eu fui foi naquele labirinto. A segunda vez foi na prisão eterna que você falou com a moça da caixinha de joias, que foi o nosso episódio anterior. E essa que a gente tá gravando hoje foi a terceira. Eu tive num lugar aonde eu vi uns irmãos, que tá agora, que eu vi, e depois logo em seguida eu vi esses irmãos caíram na fé. E eu, na época, eu nem imaginava disso. Até estranhei se eu vi esses irmãos. Mas eles E estavam logo- vivos aí. Então foi E uma tão visão. vivo até hoje. Então foi, Eu não vi foi, naquele tu não foi lugar. levada. Não, eu vi, e aí eu disse assim, aqueles irmãos. E hoje eu entendo que esses dois pessoas Que seria o futuro deles, né? que seriam caídos. Infelizmente. Bom, e cada vez que os anjos te levam em um arrebatamento, tudo tem um propósito, né? Nada é por acaso, Não. só pra te dar um passeio lá Não. Tem algo por trás, algum ensinamento por trás que o anjo quer te passar, e às vezes para você mesmo e às vezes para passar pros irmãos que estarão ouvindo como a gente está gravando hoje e dando essa oportunidade a todos ouvirem. Isso é verdade. E eu tenho que me cuidar muito porque o inimigo, ele me ataca. Tem que orar muito, ele tenta me agredir, às vezes até usando a fraqueza das pessoas. Usando eu mesmo. Que é a tática dele, né? Quanto a pessoa mais é usada por Deus, mas ele vai atacar para tentar apagar a luz daquela pessoa. É que nem aquela vez que eu vi aquela índia lá tu estava até presente. Sim. Que eu vi a índia aquela no carro lá do motorista. Eu não caí lá, quase me esbudeguei toda com a boca lá, coisa. Então, ele usa essa artimanha. E então, eu tenho que... Aquela foi uma experiência. Tem que orar e vigiar. Né? Eu tenho que orar e vigiar nesse sentido. Essa índia que a missionária Cleidice está falando é um demônio que estava dentro de um Uber. Quando a gente foi ao Rio de Janeiro, a gente pegou o Uber, estávamos em 4, eu, a irmã Meniz, o meu filho Brian e a missionária Cleidi, estávamos indo ao aniversário das minhas sobrinhas. E dentro desse Uber já tinha uma pessoa, segundo a missionária Cleidi, porque ela viu, com o dom de visão que ela tem, ela viu perfeitamente como se fosse uma mulher, em carne. Só que não, era espiritual. Ela estava vendo um demônio ali do lado, materializado. Um demônio em forma de uma índia, uma mulher, segundo ela, muito linda. E era uma obra maligna que estava acompanhando o motorista do Uber. E se a gente não jejua, se a gente não busca Deus constantemente, essas obras malignas também podem nos atacar. Por isso a importância da gente estar sempre vigiando, sempre buscando a Deus, nos consagrando na presença do Senhor. É real. E até eu sem me dar por conta, eu acabei discutindo com a Ana e com a Meniz, porque elas não viam e eu via, né? E sem querer eu fui agressiva com elas, né? Porque eu enxergava e elas não, né? Para a missionária Cleidi, estava nítido, era uma pessoa, porque ela estava enxergando nitidamente, estava enxergando como ela estava me vendo, e a irmã Meniz, ela estava vendo o demônio ali. E, na verdade, a gente não estava vendo, a gente estava querendo dizer para ela, não, missionária Cleidi, não tem ninguém. Mas a gente já tinha entendido que era algo maligno, que era algo espiritual, porque a gente não estava vendo. Só que, como para ela foi difícil entender, porque foi a primeira vez que ela viu algo tão real. Essa é uma obra maligna tão real na frente dela. E ao luz do dia, na presença de muitas outras pessoas. Foi a primeira vez que ela teve essa experiência. Então, os dons do Senhor são incríveis, né? Para honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus, Ele está sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos ensinando e nos orientando. Então, era isso, meus irmãos. Que a gente possa aprender com essa mensagem que a gente ouviu hoje sobre esse jovem que na Terra foi uma pessoa maravilhosa, muito bondosa,
com coração de ouro. Inclusive na biografia dele, a gente viu, né, que ele era uma pessoa muito boa, que dava para as próprias funcionárias, quando iam casar, fazia vestidos exclusivos para elas, sem cobrar nada. Então era uma pessoa maravilhosa, de um coração bondoso, genuíno, coração de ouro, como o próprio Espírito Santo falou. Então, embora a pessoa seja tão bondosa, tenha esse amor pelos outros tão nítido, não é isso que salva. Não é um bom coração que salva. O que salva é a obediência à palavra de Deus. A palavra dele. Obediência aos ensinos. Ele errou em alguns setores da vida dele na obediência à palavra do Pai Celeste. E ele não podia entrar no céu, não podia viver no céu, porque ele transgrediu coisas que o grande livro descreve que é errado. E toda a nossa ação causa uma consequência. Ele ainda teve a misericórdia de Jesus de ter ficado num nível mais leve, que é em comparação ao Hades, que é o terceiro grau do inferno. Ali ele está no paraíso, comparado ao terceiro grau do inferno. Então é isso, meus irmãos, que o poder e a graça do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês, os orientando, leia a palavra de Deus, busque o conhecimento das Escrituras Sagradas. Não basta ser bom, exatamente. Bem colocado, irmã Cleidi. A gente tem que ser obediente à palavra de Deus, seguir os mandamentos do Senhor e buscar cada dia mais crescer espiritualmente. Busca pelos dons do Espírito Santo, busca pelo discernimento do Espírito Santo, que é muito importante para que vocês não venham ser enganados pelo espírito do engano, amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês.